Fala galera, beleza? Flávio Bueno. Ivan Silbernaggio aqui na área. Estamos aqui para bater um papo geral sobre a prova de geografia no Enem. E aí, Ives, o que você achou da prova, meu velho? Bom, assim, uma prova que teve coisas muito importantes, lógico, quando se fala de questões ambientais. Eu acho que esse foi um foco interessante. Deixou de abordar alguns dos grandes temas que a gente tem na geografia, lógico, né? Então, sim, a parte de cartografia ficou a desejar. E eu acho que você também percebeu isso, né? O comentário que a gente estava fazendo aqui agora a respeito disso. Assim, no que diz respeito, por exemplo, a uma parte ligada aí a blocos econômicos, eu acho que poderia ter sido abordado de forma mais intensa. A própria geopolítica um pouco mais aprofundada também. Mas é isso, assim, teve a prova teve um viés ambiental muito forte, né? Eu acho que você pode comentar um pouco melhor também a respeito disso, para a gente ir trocando essa figurinha aí. Diga lá o que você achou também. Cara, eu achei sim, bom, a prova muito focada nas questões sociais, né, como é de praxe, né, a gente esperava isso por conta da mudança da banca, né, Sebrasp, um tema, por exemplo, de redação que está muito relacionado à questão da geografia de gênero, do trabalho da mulher, né, então a questão econômica, a questão social muito forte na prova, né, mas como o Ives, e eu concordo genuinamente com ele, como o Ives falou, assim, a prova muito focada nas questões ambientais e nas questões sociais. Né? Há um ponto interessante que, mais uma vez, caiu uma questão de geografia física, simples até, mas uma questão de geografia física que não fala de um espaço natural mais próximo de nós. Né? Ano passado caiu a questão sobre riftamento, né? Ou seja, da África, né? E hoje caiu Himalaia. Né? Então, assim, isso mostra como que o nosso estudante ele tem que estar focado em ter uma visão ampla do espaço geográfico mundial, né, do espaço natural mundial, né, não ficar focado, apesar da gente falar muito, a prova é muito Brasil, etc, etc, para esse tipo de questão, sobretudo as questões mais técnicas, o conhecimento mais amplo do espaço geográfico mundial ajuda você a entender muito legal a prova. E tem uma questão que eu acho que é interessante, né, alguns conceitos fundamentais da geografia, espaço geográfico, fronteira, território, foi uma prova muito primeiro ano nesse sentido, né? Não é isso? Sim, sim. E outra coisa interessante, né? Quando fala aquela questão da China que fala sobre a província de Xinjiang, né? Achei interessante porque é um tema que às vezes até os vestibulares evitam abordar, né? Por conta de ser uma situação muito explícita, né, em relação, muito particular, né, do território chinês, e quase não se traz isso de forma explícita até na própria mídia, né, porque a gente sabe ali que a população uigure naquela região é massacrada, a população ali sofre realmente com o governo central da China, né, então achei interessante aquela questão que, sim, é uma questão que traz um pouco de demografia, traz um pouco de geopolítica envolvida ali, né? E, assim, foi uma questão que realmente me chamou a atenção na prova. E outra questão que achei também bem legal, falando sobre agricultura, tanto no espaço urbano, quanto a agricultura, de fato, no espaço rural, a mecanização agrícola, né, e tudo mais. Então, sim, foram questões que foi um tema, né, bastante pesado na prova, né, a parte ligada ao espaço agrário, né. Então, assim, você ter 3 questões falando sobre isso, eu achei assim bem interessante, né. Então, assim, foi uma prova que ela teve uma abordagem, né, de forma geral. Poderia ter ampliado um pouco mais o conhecimento geográfico, mas foi o que você falou, teve bem conceitos importantes, conceitos interessantes, e que a gente costuma bater, né, bastante nessas teclas aí, para que a galera realmente coloque na cabeça que você tem que ter um conhecimento geral sobre a geografia, mas você tem que também ter a noção dos conceitos e saber como eles são aplicados numa questão ou em questões como essas, né? É interessante assim, a gente compreender a importância dos outros exames que acontecem no ano recorrente, né? Então, por exemplo, caiu uma questão sobre o acordo que ainda não foi fechado e das disputas entre Mercosul e União Europeia, né? E caiu uma questão como era uma aposta nossa. Questão Israel-Palestina sempre tem de alguma forma na prova. Ano passado a questão dos libaneses, né, da guerra civil libanesa com os apátridas, né, e esse ano caiu a declaração de Balfour, né,
que é uma questão histórica muito importante e também uma questão territorial, né? Então essa questão era bem legal, porque fala sobre todo daquilo que a Primeira Guerra Mundial produziu de mais importante, além das questões, né, das vidas, né, que foram destruídas, etc, etc, que é a mudança na dinâmica territorial, sobretudo da Europa e do antigo Império Turco-Otomano, né? Então, e o legal da questão é que ela também traz essa ideia, né, digamos assim, de uma certa incompetência da Inglaterra em ter garantido a harmonia local, a harmonia da região, né, e que logicamente isso vem culminar posteriormente com o plano de partilha da ONU e que vai resultar em toda a situação que a gente já conhece até hoje, sabe o que está rolando lá, né? ou seja, cara, tudo é conhecimento, né? Então o conflito continua existindo, mas o conflito em si, o de agora, não caiu. Mas a importância de você entender o histórico desse conflito, a geopolítica por detrás de todas essas celeumas naquela região, foi fundamental para você fazer esse tipo de questão. Então, quem estudou conosco macetou, detonou nessa questão, pode crer? É isso, aí, meu irmão, tamo junto. É isso. Bola. É uma honra. Geografia, Rules, pode crer. Nosso camarada Jesus teve que se despedir mais cedo, tá com criança nova em casa, mas deixou um abraço para todo mundo. Então esses são os nossos comentários. Ives, Flávio, Jesus, Geografia. Valeu, galera. Nós, fui! Valeu.